pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Recebemos uma solicitação de um dos nossos clientes e parceiros aqui do escritório, algumas informaçõezinhas sobre Lauro de Freitas. Ele queria que fôssemos à prefeitura e fizéssemos algumas perguntas. Aí eu pedi para ele passar a lista de perguntas, que eu não imaginei que fosse tanto, pensei que eram umas 2, 3, no máximo 4. Ele acabou me passando uma lista com 25 perguntas sobre abertura de empresa em Lauro de Freitas. Aí eu disse, eu vou aproveitar essa oportunidade, tem essas perguntas todas que eu acabei de responder aqui, tem 5 páginas de pergunta e de resposta que eu fiz para ele, e vou gravar um vídeo para colocar no canal sobre abertura de empresas em Lauro de Freitas. E a primeira pergunta que ele fez foi: emite alvará para empresas médicas em endereço que é apenas para receber correspondência? Qual os documentos exigidos? Aí eu passei para ele, passei o link do site que é emitido esse alvará de funcionamento, passei a lista de atividades que pode ser em escritório virtual e o link também do local que ele vai pedir a documentação, o endereço, né? Que ele pede a documentação à prefeitura, que são os documentos básicos, como cartão CNPJ, documentos do sócio, contrato social, comprovante de residência, IPTU, certidão, contrato de locação. Esses são os documentos básicos que ele vai mandar para a prefeitura para estar tirando o alvará de funcionamento. Outra pergunta que ele fez aqui, em caso o alvará, perguntou se o alvará é feito online. Aí eu respondi que sim, o alvará é feito online, e depois que você faz o pedido de alvará de funcionamento online, vocês conseguem ir no site, eu mandei o link para ele também no próprio site da Cefaz de Lauro de Freitas, site da prefeitura, e tirar o alvará de funcionamento. Aí ele perguntou quanto tempo demora para retirar o alvará. O alvará de funcionamento, depois que manda toda a documentação, a gente consegue entrar no site e retirar instantaneamente. Contanto, depois que a gente manda a documentação, geralmente em estando regular a prefeitura, porque para você tirar alvará de funcionamento, você tem que estar, se sua empresa não for obrigada à vigilância sanitária, você manda a documentação e eles emitem alvará. Mas se sua empresa estiver obrigada a alvará de vigilância sanitária, esse processo demora um pouquinho. Então, é importante verificar no site do Solos Web se sua empresa está obrigada ou não a fazer o alvará de vigilância sanitária. E outra pergunta que foi feito se tem alguma restrição quanto domicílio fiscal. O município de Lauro de Freitas, ele tem uma lista de serviços, e nessa lista de serviços que eu também mandei o link para ele, eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo ou dessa postagem, que você pode ver se sua atividade pode ser ou não escritório virtual. Perguntas em relação à empresa aberta em condomínio, em regra geral, tem que ter ata com todos os condôminos, informando se pode ser em condomínio ou não. A empresa pode ter algumas atividades, inclusive médico, eu entrei em contato com a SEDU, tem algumas atividades médicas que podem ser em residência, mas em condomínio é importante ter a ata com a assinatura de todos os condôminos. Outra pergunta que eu achei importante aqui, sobre tem alguma taxa para pagar alvará de funcionamento? Todas, aqui na Bahia, Salvador, Lauro de Freitas e outras cidades da Bahia, tem o TFF e o TLL, que é a taxa. Para tirar o alvará de funcionamento não tem taxa, mas é obrigado a pagar anualmente, assim que abre a empresa, o TLL, e depois que a empresa está aberta, tem o TFF, que é uma taxa anual que é pago. Então, de qualquer forma, tem uma taxa para que se tirar o alvará, ou seja, a gente muitas vezes ainda não tem taxa para tirar o alvará, mas o TFF e o TLL já é uma taxa de alvará de funcionamento. E essa taxa, ele pergunta aqui se essa taxa é anual, se essa taxa é mensal. Essa taxa é mensal e é pago até o mês de maio, é pago com a taxa com desconto de até 10%, ele pode ser dividido em até 6 fotos. Pergunta se a empresa for escritório virtual
ou em residência se o valor da taxa do TFF muda. Independente do local, o valor da taxa não muda. Ele me pergunta em relação a clínicas médicas, se clínicas médicas é obrigado a ter alvará de vigilância sanitária. Dentro do site Solos Web tem uma lista de atividades que são obrigadas a ter alvará de vigilância sanitária, e entre eles a atividade de clínica médica. Então, aí pergunta aqui também se o valor do IPTU é alterado, se tem comércio em local ou não. Não há alteração de IPTU tendo comércio no local. Outra pergunta que foi feita aqui, desculpa se eu passei muito tempo com o vídeo no rosto. Outra pergunta que foi feita: como é realizado a liberação de acesso à nota fiscal? Para liberar o acesso de notas fiscais, perguntou se o processo é online, se não é online, se é liberado automaticamente, eu tenho que fazer credenciamento. Você tem que entrar no Metrópolis, que você pode acessar diretamente pelo portal de Lauro de Freitas, ou colocar Metrópolis Lauro de Freitas e fazer o credenciamento. Então sim, tem que ser feito o credenciamento, é feito pelo portal Metrópolis, tem um link no site da Prefeitura de Lauro de Freitas, você faz o cadastro e pode começar a emitir sua nota fiscal. Aqui é perguntada também se há alguma taxa para emissão de notas fiscais. Para emissão de notas fiscais em Lauro de Freitas, assim como em Salvador e na maioria das cidades, não paga-se nenhuma taxa. Aqui já foram 2 páginas de perguntas. Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Ele perguntou sobre declarações mensais, se existe alguma declaração mensal. Antigamente, tanto Lauro de Freitas quanto Salvador e outras cidades, quando não era feito pelo sistema de notas fiscais eletrônicas, tinha sim que ser enviado declarações mensais. Mas só que como atualmente nós estamos trabalhando com nota fiscal eletrônica, não está obrigado a fazer declarações mensais. Aí ele mandou um KNAI de atividade e perguntou qual era a alíquota de imposto. Em regra geral, em Lauro de Freitas, a alíquota do ISS é 3%, a maioria das atividades. Tem algumas atividades específicas tem algumas que tem alíquota diferenciada. Eu vou deixar ali esse link aí para você do Código de Serviço de Lauro de Freitas, e você pode analisar se a atividade ela está obrigada ou não qual é a alíquota do ISS dessa localidade. Outra pergunta em relação ao ISS, se ela prestar serviços em outro município, se ela é obrigada a reter ISS ou não. O Código Municipal de Lauro de Freitas, ele vem falando que o fato gerador do ISS é a prestação de serviço, e ele fala também sobre que o ISS é devido no local do estabelecimento da empresa. Ou seja, se a empresa ela é de Lauro de Freitas, o ISS é devido em Lauro de Freitas, mesmo prestando serviço em outro município. Tem algumas atividades que a legislação nacional ele exige a retenção na fonte, que aí independe, a lei federal tem mais força do que a lei municipal, mas de regra geral, a retenção o fato gerador do ISS é a prestação de serviço, e o ISS é devido no local do estabelecimento da empresa, não no local da prestação de serviço. Beleza? Aqui está perguntando novamente sobre declaração de ISS, se é obrigatório ou não, e fala sobre se existe alguma legislação. Outra pergunta novamente relacionada à retenção na fonte, sobre alguma legislação que obriga a retenção na fonte para o município de Lauro de Freitas. A legislação municipal que obrigue a retenção da fonte, não. O que a legislação fala de Lauro de Freitas é que o fato gerador é o local da prestação de serviço. Então, eu espero que essas informações aqui sobre de um cliente que está interessado em abrir empresas em Lauro de Freitas seja útil para você. A JP Contábeis, ela abre empresa em todo o Brasil, não só em Lauro de Freitas, não só em Salvador, mas em todo o Brasil. E se você tiver interesse em abrir a sua empresa conosco,
ficaremos muito felizes em recebê-lo. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui em nosso canal para que você não perca nem um vídeo, tá bom? Então, até a próxima!